paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, a paz do Senhor, crianças, a pastores e obreiros, a paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, amigos ouvintes que vão ouvir a palavra de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 17 de janeiro de 2024, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você ouvir essa live, dá um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, queremos falar neste dia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, sobre Deus Pai Santo. Seus filhos são também santos. O relacionamento que Deus sempre quis ter com o homem. Vamos ler 1 João 3, do 1 ao 10. Vamos ver. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conheceu, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim, mesmo que se purifique todo homem que nele tem esta esperança. Assim como Ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e dele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, porque aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Amém? Amados e queridos irmãos e irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu chamo atenção para que possamos meditar como Deus tem um desejo de se relacionar com o homem. É Deus quem deseja relacionar-se conosco. E o amor de Deus é grande, o relacionamento dele é dizer para mim assim, olha, vedes que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados irmãos e irmãs,
quando diz que somos filhos de Deus e o mundo não nos conhece ou nos odeia porque não conheceu a Deus, como é que um homem que conhece a Deus adora Satanás? Conhecendo o poder de Deus, o amor de Deus, o desejo de Deus em relacionar-se. Você já imaginou você ter desejo de relacionar com uma pessoa que você ama e essa pessoa te ignorar? Você imagina a tristeza da sua alma no seu coração? Assim é Deus. Ele tem desejo em relacionar-se comigo, com você, conosco, e nós trocamos ele por bebida, por vaidade, por pecado, por sexo, por todas as coisas que não agradam a Deus. Deus que tem um relacionamento santo, amoroso, eficaz para a vida eterna. Deus quer ter aquele diálogo comigo, com você, e dizer, olha o lugar que tenho preparado para você. E é a glória. Você vai vir na eternidade aqui, como os anjos. Eu quero ter esse relacionado com você para te livrar das lutas, das angústias, para que você não ceda essas obras de Satanás. Porque aquele que vive pecando, não diz aquele que não peca, porque todo homem erra, todo mundo peca, mas não vive pecando porque é filho de Deus. O mundo não te conheceu você, não reconhece a sua maneira de viver, porque eles não conheceu a Deus que te fez como filho dele. 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-los como ele é. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou. Por que tristeza ou desejo de ser igual a Deus? Eu sou filho do rei, eu quero isso, eu preciso que... Não foi manifesto ainda. Não se manifestou o que havemos de ser. Eu não sei o que eu serei. Eu sou filho de Deus agora. Mas não foi manifesto o que eu devo ser. Por quê? Sabemos que quando ele vier, ele se manifestar, ele vai se manifestar a nós, seremos semelhantes a ele. Você já imaginou que é ser semelhante ao Pai? Semelhante a Jesus Cristo, semelhante ao Espírito Santo, aleluia. Você já imaginou semelhante quando ele se manifestar a ele, porque havemos de vê-los como ele é. Aí nós vamos ver a Deus como ele é e nós seremos semelhantes a ele. Você já imaginou, meus queridos irmãos, como é bom ser crente? Você sabe, está vendo o que é bom ter um relacionamento com Deus? Você está sofrendo hoje aqui? A glória que tem preparado para você, meu irmão e minha irmã, não tem nada, não se compara com o sofrimento desse mundo. Deus é amor, Deus é poderoso, Deus é santo, aleluia. Ele te ama, ele te fez filho e filha. Veja bem, é assim mesmo se purifique de tudo que nele tem. Tudo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, o versículo 3. Aqueles a si mesmo se purificam. Irmã, a você mesmo se purifique. Irmão, você mesmo se purifica. Eu, a mim mesmo purifico de tudo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Eu tenho esperança de ver como Deus é. Eu tenho esperança de saber o que eu serei na eternidade. Eu tenho essa esperança, então eu a mim mesmo me purifico de todo o pecado, de toda impureza, de toda angústia, de todo desejo da carne, de todo desejo do diabo, de todo o pecado, para ser puro, como ele mesmo é puro. Eu sou filho dele,
Filho do Deus Altíssimo. Ele é santo, é puro. Depois diz o 4. Todo aquele que pratica o pecado, não é aquele que erra. O que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Deus disse: não adulterarás. Se eu praticar o pecado do adultério, praticar é fazer e continuar fazendo, eu estou transgredindo a lei de Deus. Se eu mentir, continuar mentindo e concordando com a mentira, eu estou transgredindo a lei de Deus. Se eu tomar o nome do Senhor em vão, estou transgredindo a lei de Deus. Se eu viver como os homens que não têm a Cristo Jesus como Salvador, estou transgredindo a lei de Deus. Se você, irmã, viver como as mulheres que não têm compromisso com o Espírito Santo, de ser chamada filho de Deus, está transgredindo a lei de Deus. Mas se você é fraca e deseja ser forte, peça a Deus e Ele vai conceder para você a graça do Espírito Santo, fortalecer o seu coração para a glória do nome do Senhor. Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não agrada o Espírito Santo, entristece o Senhor e é contra a lei de Deus. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Está falando do Senhor Jesus Cristo. Ele se manifestou para tirar os pecados do mundo. E nele não existe pecado, nele não existe vaidade, nele não existe exaltação, nele não existe o pecado da mentira, nem de tudo, nem de fornicação, nem de adultério. Não, nele não tem sombra de pecado. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele, em Deus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Aqui, meu irmão e minha irmã, não está dizendo aquele que está em Cristo Jesus não peca, não. Ele está dizendo aquele que permanece nele. Se você, minha irmã, se nós permanecemos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós não vivemos pecando. Viver pecando é o seguinte: eu vou beber agora cedo, vou beber tarde, vou se prostituir agora cedo e à noite, amanhã eu tenho um encontro para roubar, à tarde eu vou usar droga, depois eu vou encontrar com a outra gata. É pecar e viver pecando. Isso é viver pecando. Aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Se você se fantasia, se pinta hoje de um jeito e amanhã você troca todas essas coisas e pinta-se e coloca argolas, anéis, outras pinturas diferentes. Você pecou hoje e continua pecando. É isso, quer dizer, aquele que se não vive não está com Deus. Você está na carne, na vaidade. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Veja bem, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aqui esse versículo 7 dá um nó no coração e na mente de muitos crentes e pastores. Olha que praticar a justiça não é fácil. Você tem que levantar e defender um andarilho em prol do seu filho que errou contra ele. Você imagina só, você tem um filho na igreja e tem o outro que não é crente. Ele bebe, ele joga, ele tem uma vida normal. Mas ele tem um problema com o seu filho errou.
perante aquela vida. E chega você como juiz para julgar entre esse homem que tinha tomado uma cerveja, umas pingas, e o seu filho que o provocou, que o enganou, que feriu, mas é crente. Você vai reunir um conselho para julgar. Quem será que você vai libertar? E quem será o condenado? Porventura é o seu filho, você vai prender o seu filho. Se tiver que passar 30 dias na cadeia, um dos dois, quem vai ser o preso? O seu filho que a provocou ou aquele que não conhece a Deus e que tinha tomado uma cerveja? Aonde está o juízo? A justiça? Você vai fazer a justiça? Isso aqui dá um nó na cabeça. Na hora de defender, mas é seu filho. Mas Deus disse que o outro não errou, foi o seu filho que errou. E quem é justo, tá entendendo? Como ele é justo, nós temos que praticar a justiça, assim como ele é justo. Tá entendendo? Aprenda o crente a fazer justiça, ainda que seja contra a sua casa, contra a sua família. Ser rejeitado pela família, porque você falou contra o seu sangue, mas o meu sangue errou. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha que palavra dura, mas é a palavra de Deus. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Esse versículo 8, vou te contar, meu irmão, não podemos falar para o mundo, porque a palavra de Deus diz o seguinte: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. O meu fardo é leve e suave. Os meus preceitos não se carregam. Mas aqueles que praticam o pecado provém do diabo. Procede dele. Não importa se eu sou um crente, mas se eu pratico o pecado, porque o diabo vive pecando, provém da mente de Satanás, desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por isso que eu falo, minhas irmãs e meus irmãos, não pequeis no nome do Senhor Jesus. Se você errar, peça perdão ao Senhor Jesus Cristo. Imediatamente reconheça o seu pecado, dizendo para Satanás: eu errei. Você me persuadiu, mas o meu Jesus Cristo me perdoa se eu confessar. Jesus Cristo vai te abençoar. Não pratique pecado, porque todo pecado provém do diabo. Não ponha a culpa no homem ou na mulher. Satanás é quem é o culpado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Veja bem, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se você é um crente, minha irmã, você é uma crente, se você é um pastor, um obreiro, você não vive na prática do pecado. Você nasceu de Deus, pois o que permanece nele é a divina semente, é o que permanece em você. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não disse que, a Bíblia não diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca. Ele disse, não vivem pecando. É diferente de pecar. É diferente de eu errar o caminho para onde eu vou. Eu não continuo errando para frente. Eu retorno para trás para pegar o caminho certo. Porque eu tenho um mapa na mão que é a Bíblia.
Se eu sou nascido de Deus, em mim o Espírito Santo que está em mim. Ele quem testifica e diz, você errou, volta, se conserta para que entre pela porta, para que Satanás não te lance no abismo. Ele errou, mas ele não vive pecando. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Esse versículo 10, meus queridos, é pesado. Todo aquele, nisto se manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então já tem filho aqui na terra. É esse que não são filhos de Deus, que está nas garras de Satanás. Todo aquele que não pratica justiça. Veja bem, lá em cima nós falamos sobre o filho. A justiça de Deus é contra mim quando eu errei contra o meu irmão, contra a irmã, contra o meu semelhante, não importa se ele é salvo ou não. Se eu errei, Deus é justo para me punir pelo meu erro. Não quer dizer que aquela pessoa será salva se não aceitar Jesus. Mas eu, como filho, sou punido pelo Pai. Eu tenho que praticar justiça. Nisso manifestam-se os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Meu irmão e minha irmã, você tem praticado a justiça, mesmo sendo contra na sua casa, no seu sangue, seus filhos, seu familiar. Quando erra, você levanta e diz, você está errado. Mesmo que você não conheça a outra pessoa, você tem sido justo na punição. Como crente, é isso que Deus quer, um relacionamento comigo e com você. Veja bem, nem aquele que não ama seu irmão. Eu te pergunto, meus irmãos, eu te amo. Você me ama. Você ama os irmãos na realidade. Meus queridos, nós somos muitos juízes. Na terra tem poucos servos e muitos doutores. Amados, se eu amar o meu irmão, ele pode ter errado. Eu sei que ele errou, mas ele tem uma família, ele tem sangue, tem alguém que não pode ouvir que ele foi para o inferno. Não pode ouvir que ele não é um homem de Deus. Se eu amo a ele, eu amo a sua família. E Deus o ama. Eu amo meu irmão na igreja, aquele que saiu da igreja. Por quê? Quando alguém sai de uma igreja, parece que não é mais salvo. Vocês, porventura, têm Jesus Cristo no dono da sua igreja? Aonde estão os pecados, as impurezas dentro da sua casa? Meus amados, Deus quer ter um relacionamento com a igreja, comigo e com você. Pastores, Deus tem desejo de ter um relacionamento na sua vida, com você. Ele te ama, meus irmãos. Ele me ama, ele nos ama. Ele ama de tal maneira que deu seu filho para morrer na cruz do Calvário. Conheça Deus. Ama o Senhor sobre todas as coisas. O seu semelhante como a si mesmo. Ama os irmãos e as irmãs. Quantas irmãs tristes, abatidas. Quantos jovens saindo da igreja. Quantos desviados porque faltou amor dentro da igreja. E Deus é amor. Ele deu de tal maneira, ele amou tanto, que deu o seu filho para morrer no meu lugar. Por que eu não amo minha irmã e o meu irmão? Por que eu não amo o jovem, o adolescente? Por que eu não amaria a igreja se eu sou amado por Deus? Se eu vivo porque Deus está em mim. Eu vivo pelo amor de Deus, não é pela minha causa. Eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou falho, eu erro, mas não vivo pecando todos os dias pela misericórdia de Deus.
Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe essa nação. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não canso de vos dizer, esse ano de 2024 é um ano onde será feito um ajuste na igreja, na vida dos pastores, dos obreiros, dos membros. Deus quer santidade, e a santidade começa com amor, justiça, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Renuncie o seu eu, sua posição, sua exaltação, porque Jesus Cristo não leva exaltado para o céu. E Ele vos ama, Ele nos ama. Ele quer que nós chegamos diante dEle. Irmã, tira as pinturas, irmãs. Tira as pinturas das vestes, dos cabelos, dos batons, esmaltes, brincos, colares. Pelo amor de Jesus Cristo, não faça marca nos vossos corpos. Deus quer a marca do Espírito Santo na vossa vida. Ore por esta nação, ore pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos deputados estaduais e federais, pelos vereadores, pelo Senado, pelo juizado, pela polícia, pelas nações, pelos ladrões, salteadores, ladrão, adulto, prostituta. Ore por as almas que Satanás está tomando, agarrando. Ore pela igreja, pela família da igreja, onde tem mãe chorando pelos filhos desviados, às vezes por pecado cometido pelo altar. Amados, Jesus Cristo ama. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.